Meus irmãos, muito bom dia, graça e paz. Que Deus abençoe o seu dia. Vamos fazer mais um estudo sobre o Salmo 104. Vamos trazer essa meditação para o nosso dia e estabelecer para nós nesse dia um louvor, uma adoração a esse Deus tão majestoso e que criou todas as coisas de forma equilibrada, de forma a uma comunicar com a outra e elas andarem em harmonia, mesmo em um mundo corrompido pelo pecado, essa harmonia existe porque Deus a estabeleceu. Nós estaremos lendo hoje do verso 5 ao verso 9. Esses versos falam sobre águas, sobre terra. E nós vamos lê-lo agora, no nome de Jesus. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste, como se fossem uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças as águas fugiram, puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhes designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar, jamais tornarão a cobrir a terra. Aleluia. Veja bem, meus irmãos, aqui esta estrofe aqui deste poema está falando agora sobre a criação do firmamento da terra, qual nós estamos com os nossos pés estabelecidos, falando também sobre a questão dos mares, e ambas as duas coisas nós não temos controle. Nós usufruímos da terra, usufruímos do mar também, mas nós não conseguimos controlar nem a terra, nem o mar. E isso é mostrado para nós quando acontece tempestades no mar e acontece tremores de terra na terra. E aqui esse texto ele pode muito bem ser aplicado a Gênesis 1:9, onde fala da criação da terra e a separação da parte seca dos mares e o limite estabelecido por Deus, e também traz alusão para nós sobre o dilúvio que aconteceu do capítulo 6 de Gênesis ao capítulo 9. Então dá a entender isso também. De todas as formas, nós vemos que foi por meio das ordens do Senhor que as coisas foram estabelecidas. Se nós olharmos para a criação, foi pela ordem do Senhor, pelo poder do Senhor, que estabeleceu o que seria parte seca, o que seria mar, o que seria água. Foi Deus que estabeleceu. E pôs um limite sobre as fontes das águas, e pôs também um limite e um trajeto por onde as águas deveriam passar nas partes secas para chegar até os mares. E deu limite aos mares para que os mares não tomassem a parte seca. Isso é o que nós encontramos hoje. Existem momentos como um tsunami, né, como aquele que aconteceu na Indonésia, mas aquilo lá foi uma questão esporádica que está sobre o poder de Deus, que Deus delegou aquilo, né? E mas o mar voltou para o seu local e a parte seca está ali. Isso é estabelecido, está estabelecido. Às vezes alguns estudiosos dizem, olha, está subindo tantos por cento o nível devido ao degelo e tudo mais, né? Pessoas dizem isso. Mas já tem tantos anos que eles estão dizendo isso, né? E os centímetros não são tão visíveis assim, que há essa diferenciação. Entretanto, quando Deus quer usar a terra, quando Deus quer usar o mar,
para o seu juízo ele usa. Como foi no dilúvio, né? Nós vemos que até então a terra não conhecia chuva, né? Havia um orvalho que regava a terra, e com a determinação de Deus, Moisés faz aquela arca. Todo mundo o compreende como um louco, porque fazer algo que nem chuva tem, as pessoas nem conheciam a chuva, né? É fé mesmo, ele fez por fé, crendo, obedecendo ao Senhor. E a chuva veio, e a Bíblia fala que fontes das águas também brotaram de baixo para cima, caiu chuva de cima para baixo, e aquilo foi tão intenso que em 40 dias toda a terra estava inundada. 40 dias toda a terra estava inundada. Então, tamanha intensidade. E, e o tempo para restabelecer padrões de terra seca demorou aproximadamente, se eu não estou enganado, um ano, um pouco mais, pouco menos. E isso aconteceu por quê? Porque Deus usou aquilo que ele criou para o juízo de um povo que estava corrompido, juízo para um povo que não queria mais a majestade do Senhor e queria viver da sua forma, com violência, com sangue derramado, com prostituição e assim por diante, com adorações a ídolos falsos e assim por diante. Então, meus irmãos, Deus, por meio das Escrituras, e é o que nós entendemos, ele de alguma forma, ele ainda vai produzir juízo e vai usar aquilo que ele criou, inclusive a terra e o mar. Mas nós vemos Jesus falando em Mateus 24 que hoje Deus utiliza dessas questões criadas, até mesmo do mar e da terra, para mostrar, para trazer avisos. Avisos de que o tempo está chegando, a hora está chegando, a vinda está se aproximando. E nós vemos que de tempos em tempos nós temos esses avisos por meio da natureza. E o animal irracional, ele entende isso. Às vezes nós que somos os racionais, pomos uma cortina sobre isso, mas não vai adiantar. Uma hora ou outra isso vai ficar muito visível para nós. E nós vamos ter que reconhecer de uma forma ou de outra esse majestoso Senhor que está usando daquilo que ele criou para comunicar conosco a sua justiça e o seu juízo. Que Deus abençoe, meus irmãos, no nome santo de Jesus Cristo. Oremos. Pai, obrigado por este momento, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós bendizemos o teu santo nome e cremos no Senhor, entregando nas tuas mãos os nossos irmãos enfermos e pedimos ao Senhor que o Senhor cuide de todos aqueles que estão fracos e abatidos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um abraço fraterno a todos vocês, no nome santo de Jesus Cristo.